Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão da série Diálogos Sem Fronteiras, organizada pela Médicos Sem Fronteiras Portugal. Esta é uma série que incide sobre diversas temáticas. Para algum de vocês ainda se devem lembrar da última que organizamos há cerca de 3, 4 meses atrás, a meados de março, sobre contexto, atuar em contextos de conflitos armados. Naquela altura abordámos a questão de Cabo Delgado em Moçambique. Desta vez vamos nos incidir sobre a questão da resposta a epidemias, pandemias, já que, dada a atual situação pandémica que infelizmente ainda vivemos da Covid-19, achámos que seria do maior interesse promover esta reflexão sobre respostas a epidemias, inserindo-se não só no âmbito da Covid-19, mas também trazendo outros tipos de epidemias, como pode ser a resposta a um ébola na República Democrática do Congo, a um surto de cólera em Moçambique, ou em brotes em zonas mais endémicas de malária, etc. Assim, connosco temos o enorme prazer e honra de apresentar os restantes oradores. Então, connosco temos a doutora Cecília Irata Terra, coordenadora médica dos projetos de Covid-19 em Portugal. Temos também connosco o Dr. Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, e temos também a Vera Lúcia Arragoso, jornalista do Expresso e especialista em saúde. O meu nome é João Antunes, eu sou também o representante da Organização Médicos Sem Fronteiras cá em Portugal, e este também é um evento que marca aquilo que é o nosso 50º aniversário como organização médica e humanitária internacional. E assim, cumprindo este 50º aniversário, quisemos também trazer e marcar esta data com este tipo de eventos que traz um bocadinho também mais este espírito de diálogo nestes que é um dos âmbitos de respostas a emergências, digamos. Em Portugal, a MSF Portugal tem não temos tantos anos, o escritório foi criado em 2019, com um dos objetivos seria exatamente este, né? Trazer uma maior envolvência com a sociedade civil portuguesa, no âmbito de maior aproximação, envolvência do trabalho, que é isto de trabalhar como profissional humanitário em contexto de emergência. Também um bocadinho, contextualizando um bocadinho o que é a organização, neste momento temos cerca de 65 mil profissionais que fazem este trabalho de assistência médica humanitária em mais de 70 países. Alguns números para também ter-se uma ideia daquilo que é o trabalho feito, pelo menos em contextos de epidemias e de contexto de epidemias, como por exemplo em 2019, o último ano em que temos dados consolidados, ainda estamos a trabalhar nos de 2020, cerca de 910 pessoas foram admitidas em centros de tratamento de ébola geridos pela Médicos Sem Fronteiras, mais de 47 mil pessoas tratadas pela cólera em 2019 e mais de 2.600.000 pessoas tratadas em casos de malária tratados pela MSF. No atual contexto de pandemia da Covid-19, entrou-nos também, fizemos também um dos grandes desafios, foi dar resposta a este cenário pandémico, não só nos países onde estávamos já presentes, nestes mais de 70 países, mas muitas vezes isso foi parte do desafio que tivemos, dar respostas em países onde normalmente não temos presença, onde os sistemas de saúde, obviamente, são muito mais avançados e estão muito mais capacitados para dar estas respostas, mas isso também da Covid-19 fez-nos com que tivéssemos também que dar uma resposta em diferentes âmbitos, em sítios como a Itália, a França, a Bélgica, Reino Unido, Espanha, etc. Em Portugal, também assim demos resposta no ano passado, em 2020. Inicialmente fizemos aquilo que era decidir uma resposta sobre aquilo que é o grupo considerado mais vulnerável. No ano passado, o nosso projeto incidiu sobre aquilo que era dar aconselhamento a lares, a centros de idosos, em tudo o que era adaptar planos de contingência, medidas de prevenção de infecções, determinação de circuito e tudo mais, fazendo com que estas estruturas socio- e sanitárias, que ficassem também com essa componente sanitária. E então, assim, em 2020, prestámos apoio a cerca de 35 lares. Este ano a aposta, o projeto foi um bocadinho por um outro lado, foi obviamente que a situação evoluiu
e daí também a Cecília irá falar um bocadinho mais em detalhe sobre isto, mas inserimos a nossa resposta naquilo que seriam os bairros e as comunidades mais vulneráveis na região de Lisboa e Val do Tejo, mas não só. Assim também como o âmbito disto não é só trazer também aquilo que é a intervenção da Médicos Sem Fronteiras nestes contextos, é também trazer outras abordagens daquilo que é realmente nesta temática, daqui que também a parte da saúde pública, cada vez mais, e isto trouxe-nos também um nível de destaque e de importância que todos nós hoje em dia reconhecemos, e o doutor Ricardo também aqui poderá-nos trazer essa nova abordagem, digamos assim, e depois também através da Vera também um bocadinho a importância que o jornalismo tem também nestes cenários de pandemia e faz a responsabilidade de fazer e de trazer esta parte de informação também. Assim que, sem alargar muito mais, eu passaria a palavra à doutora Cecília. O âmbito mais ou menos seria 15 minutos para cada orador e depois temos, e aqui convidava a todos aqueles que estão a assistir a esta sessão connosco, a colocarem as suas perguntas, porque o objetivo é também ter este diálogo entre todos nós e poder um bocadinho também conversarmos sobre esta temática. Assim, obrigado pela vossa presença e pelas vossas perguntas, e assim passo o microfone para a Cecília. Obrigada, João. Obrigada pelo convite. Bom, eu acho que eu queria começar assim a minha apresentação um pouquinho fazendo alguns paralelos, né? Eu acho que todos estamos um pouco fartos de discutir sobre o Covid, né? Mas eu acho que eu gostaria também de introduzir outras epidemias e outras respostas, né? No sentido de fazer um pouco esse paralelo, né? Entre as epidemias, vamos dizer, altamente midiáticas, aproveitar que a Vera está aqui também para dar os inputs dela nesse assunto, né? Então, comparar aí algumas epidemias aí, né? Usando o paralelo do Ebola, né? Do ébola pré e pós declaração da Joanne Liu, que é a presidente internacional de MSF, que ela fez uma declaração bastante impactante a respeito do ébola, que mobilizou aí uma grande força em termos de mobilização internacional para se responder à epidemia de 2014 a 2016 no oeste da África. E essa diferença, né, dessa atenção, desse financiamento, dessa centralização de medidas, né, que faz tanta diferença e que o Covid nos permitiu, de alguma forma, como foi uma pandemia que pegou vários países ao mesmo tempo, a gente pôde analisar em tempo real respostas diferentes, que em outros momentos eu teria que analisar em tempos diferentes, né, e que o Covid me permitiu fazer, de fato, esse paralelo, né, entre estar numa epidemia em Manaus, onde não existe uma centralização de resposta, onde existe um problema grave de governamental de gestão da epidemia, comparado a um país como Portugal, que tem uma resposta governamental forte, centralizada, né? E fazendo também esses paralelos, enfim, com as epidemias de ebola. E o outro exemplo que eu gosto de citar é o pós-Idai, né? O ciclone que passou em Moçambique, que também gerou um impacto muito grande e que gerou também uma comoção midiática, uma comoção internacional muito grande, a um ponto que realmente a epidemia acabou muito rápido, né? Dois meses, um mês e meio ou 2 meses depois que nós abrimos um projeto em Búzios, né? Nós já tivemos a oportunidade de fechar, porque as coisas já estavam sob controle, não houveram muitos casos de cólera. Então, eu queria principalmente fazer esse balanço, né, e de alguma forma enfatizando essa importância dessas políticas centralizadas, né, e usando um pouco o gancho aqui para a realidade de Portugal, também, além de ter essas políticas centralizadas e bem feitas, implementá-las envolvendo as pessoas, né, que eu acho que também foi uma lição que nós, MSF, tivemos na epidemia de ébola também, depois que, bom, botaram fogo e tivemos inúmeros ataques né, locais, em hospitais de centros de tratamento de ébola, de MSF, por uma falta de compreensão por parte da população, que eu vejo se repetir em menor escala ao que acontece ao Covid hoje, ao que acontece, né, a rejeição das vacinações, né, não só do Covid, como o Ricardo tinha até mencionado aqui durante nossa discussão anterior, mas, né, toda essa desinformação que chega na comunidade, né,
e como tentar envolver mais a comunidade para que a comunidade entenda, né? E eu acho que esse foi muito o foco do nosso projeto em Portugal, né? Dado que a gente não tem necessidade de abrir nenhum tipo de centro de tratamento aqui em Portugal, porque, enfim, os hospitais eles conseguiram cobrir toda a demanda, mesmo a demanda aumentada com a epidemia de Covid, mas ao mesmo tempo que a gente sentiu era que as medidas de prevenção, elas são tidas como uma imposição, e isso não só em Portugal, né? Eu acho que toda a resposta à Covid aí, ou quase toda a resposta à Covid, foi feita de uma forma bastante impositiva, com pouca discussão com a sociedade civil, principalmente na forma de implementar, né? Porque eu entendo que, né, é claro que a comunidade científica não vai poder discutir, né, tudo com a comunidade civil, mas quando a gente fala de tratamento, desculpa, de comunicação em saúde, de prevenção, né, de envolver a comunidade na própria resolução dos seus problemas, né, eu acho que a gente poderia, sim, e foi aí que a gente procurou uma área de intervenção aqui em Portugal. Foi muito nessa ótica de que, se a gente trouxer informação, a gente vai ter uma melhor aceitação das regras, né? Eu acho que é um pouco... Isso se mostra em muitos países, né? Aqui na Europa, eu acho que se mostrou em muitos países. As regras governamentais são seguidas, porque, enfim, as pessoas têm o hábito, né, de serem, enfim, resilientes e acompanharem as regras e seguirem as regras, né? Mas no momento em que a regra acaba, né, não existe um racional de, olha, não, hoje não tem isolamento, ontem teve, né? Ninguém fica com aquele racional da doença de se proteger, que o importante não é máscara ou não máscara, abrir ou fechar restaurante, né? O importante é a gente se proteger. Então, a mensagem por trás de todas essas medidas, eu acho que elas chegam mal às comunidades, principalmente as comunidades mais vulneráveis, né? Então, de novo, usando como exemplo, é isso, né? Alguns bairros onde a gente trabalhou aqui em Lisboa, Cova da Moura, né? Você chega na Cova da Moura e a única referência que eles têm em termos de confinamento, né, a violência policial com relação às regras de confinamento, né? Então, não existe nenhum tipo de referência, né, a algum tipo de informação segura ou algum tipo de iniciativa que foi tomada para aquela população específica. A população cigana hoje em Portugal, ela sente muito pouco, né, ela já não é inserida e ainda mais com a epidemia de Covid, piorou ainda mais a exclusão, né? A gente, enfim, vivenciou, né, experienciou aí alguns episódios, enfim, que houveram surtos de Covid em comunidades ciganas, em que as pessoas estavam sendo paradas na rua pela PSP, né, porque, enfim, ciganos são identificáveis, né, e os outros não. Então, assim, eu acho que não dá para a gente fazer toda essa parte teórica e toda essa parte científica tão bem fundamentada, se nós, do alto do nosso pedestal de gestores, médicos e cientistas, a gente não consegue passar essa mensagem para as pessoas, né, que é o que mais importa. Então, eu acho que tem, sim, uma parte da mensagem que chegou, mas eu acho que, ainda assim, tem que ter um esforço muito grande, principalmente em situações de crise, né? Em que só a ciência não resolve, só o centralismo não resolve, mas que precisa tentar aí haver um balanço, uma win-win solution, como a gente fala muito em MSF, né? Para a gente tentar traduzir o que a gente quer dizer de uma forma que não seja através de uma multa ou né, ou de uma ameaça ou né, e que seja de uma forma em que as pessoas consigam entender que a ideia é que você se proteja e que é possível desconfinar com segurança. Né? Então, eu acho que foi um pouco essa a nossa abordagem dentro dos bairros. A gente teve assim, a gente foi super bem recebido. A gente chegou em comunidades em que nunca, depois de um ano de pandemia, as pessoas ainda tinham dúvidas básicas sobre a pandemia, né? Então elas ficaram super contentes, né, daquela comunidade cigana pequena, em Serpa ou em Beja, ter recebido uma equipe que possa falar sobre o Covid abertamente, que possa sentar com eles 10 minutos dentro da comunidade deles, sem obrigá-los a sair de lá e ir para outro lugar, estar entre cientistas, né? Estar entre os pares. Então eu acho que era um pouco isso que eu queria tentar
problematizar, aproveitar que eu tenho uma pessoa da comunicação e o Ricardo aí também, que é uma pessoa da saúde pública, para lançar um pouco o fogo, né? Para tentar sair um pouco do lugar comum da discussão Covid, mas tentando problematizar aí coisas que eu já vi em outros países e que eu presenciei sim aqui em Portugal, e isso eu posso comprovar, né, que quando eu tive lá, a resposta que a gente teve foi muito positiva nesse sentido de que, nossa, a gente fez sessões de esclarecimento sobre a vacinação na Cova da Moura, né, em que a gente fez sensibilização no bairro e depois marcou um dia na Cova da Moura, no Moinho da Juventude, onde as pessoas poderiam vir tirar dúvidas e se cadastrar para a vacina com os nossos promotores de saúde. Então, isso foi muito bonito, porque foram as pessoas da própria Cova da Moura, né, os moradores da Cova, que aprenderam aquele conteúdo em saúde, divulgaram, ensinaram as pessoas da própria comunidade, foram lá, marcaram a vacina dos próprios pares. Então, foi esse que eu acho que foi a beleza e que eu acho que poderia ser explorado um bocadinho mais aqui em Portugal. Acho que é isso. Passo a bola aí. Ok, obrigado, Cílio. Sim, vamos ter depois possibilidades também de perceber um bocadinho mais qual é que foi também essas atividades que fizeram não só em Cova da Moura, mas também em outros locais. E também o interessante que essa que estavas a falar também, no regime colaborativo, que tenhas não só com os moradores, mas com as associações que já existiam, não é? É um bocadinho que funcionou quase como o ampliar este eco, não é? Bastante interessante também. Sim, já que também lançaste um bocadinho o mote, então eu passaria a palavra também para o Dr. Ricardo Mexia, que já estará certamente habituado a ver estes tipos de questões e este tipo de âmbito também de dúvidas. E assim, pronto, passo a palavra também para o Ricardo. Obrigado. Muito obrigado. Cumprimentar naturalmente o João, agradecer o convite, dar os parabéns aos Médicos Sem Fronteiras pelo aniversário, e é de facto uma instituição de referência e um privilégio estar aqui convosco. Cumprimentar também a Cecília e a Vera, que já tenho a oportunidade de conhecer, e espero que tenhamos aqui uma oportunidade também para trocar ideias sobre esta questão. E eu acho que, de facto, nós temos muito a ideia de que, se calhar, os surtos acontecem muitas vezes em contextos mais desfavorecidos, mais distantes, e eu acho que isto veio desmistificar um bocadinho essa realidade, porque nós achávamos que estávamos preparados, achávamos que tínhamos a situação. Temos um sistema de saúde, de facto, robusto, comparado à escala mundial. Temos um Serviço Nacional de Saúde que é, provavelmente, uma das nossas maiores construções em democracia. O Serviço Nacional de Saúde é um enorme ativo para a saúde dos portugueses, mas, tal como nós não estávamos, também nenhum país estava preparado. Enfim, acho que temos que reconhecer que as coisas não correram tão bem assim. E nós tivemos aqui a capacidade de ir, entre aspas, do céu ao inferno, não é? Ou seja, Portugal, numa fase inicial, reconhecido como um caso de sucesso, não é? Houve alguém que até o apelidou de milagre, e depois, de facto, passámos ao extremo oposto, e efetivamente a situação, se nós compararmos com, enfim, per capita, a nossa situação de janeiro e fevereiro não encontra paralelo em nenhum país do mundo. Nós ouvimos muitas vezes falar, enfim, da Índia, do Brasil, daquilo que se passou em Itália, Espanha, mas de facto, à escala, nós estivemos digamos, a pior situação possível, e portanto temos que reconhecer isso. E eu acho que temos muito a aprender com aquilo que se faz à volta do mundo, em contextos de sistemas de saúde mais robustos, mas também em contextos de sistemas de saúde com enormes dificuldades. E, por exemplo, pegando no que a Cecília estava a dizer, uma das coisas que me parece fundamental e que tem corrido, talvez, a coisa que menos bem tem corrido na pandemia, é precisamente a comunicação. E, portanto, se nós não temos capacidade, e aqui é um pescar de olhos também à Vera, e tenho que fazer aqui um reconhecimento público, não só à Vera, mas a todos os jornalistas com quem tive a oportunidade de interagir durante este ano, porque foram extremamente corretos. Ou seja, era fácil fazer o caminho do sensacionalismo, etc. Era fácil que isso tivesse acontecido, mas eu não tenho absolutamente razão nenhuma de queixa
em relação a isso e, portanto, tenho que reconhecer aqui publicamente que os jornalistas também tiveram aqui um papel importantíssimo. Mas, de facto, as coisas não correram bem, a mensagem não chegou às pessoas e, neste momento, estamos outra vez com a mensagem um bocadinho enviesada, ou seja, há a percepção de que a pandemia acabou, mas provavelmente essa percepção chegou 2 meses antes do que devia ter acontecido, porque ainda temos aqui algumas dificuldades e que agora, de resto, estamos a verificar. Mas tal como a Cecília, eu também não gostava de me concentrar, e penso que a encomenda do João não era nesse sentido, não era de me concentrar no Covid, não é? Acho que a questão é um bocadinho mais vasta e acho que é importante que tenhamos aqui a percepção de que estas situações são recorrentes, vão acontecer, e, portanto, temos que estar preparados para as enfrentar da melhor maneira possível. Tivemos, talvez, enfim, uma espécie de história do Pedro e do Lobo em 2009, em que houve, de facto, uma enorme mobilização, uma enorme comunicação para uma potencial pandemia, a pandemia por H1N1, mas depois, de facto... E agora, quer dizer, retrospectivamente é fácil fazer essa análise, mas prospectivamente não era assim tão fácil. Mas retrospectivamente, se calhar houve aqui um excesso de mobilização para uma pandemia que depois se veio a verificar até mais benigna do que uma epidemia sazonal, aquilo que acontece todos os invernos em múltiplos países. E, portanto, as pessoas desvalorizaram aquilo que tinha sido uma enorme mobilização, muitos recursos alocados, e, portanto, durante esta década subsequente, as coisas foram deixadas andar. A própria situação do ébola, que a Cecília também fez menção, fruto de uma intervenção tardia da comunidade internacional, é que ganhou aquela escala. Nós temos surtos de ébola e Marburg, que são doenças muito parecidas, de febres hemorrágicas, desde os anos 70. O que tinha acontecido é que esses surtos tinham ficado circunscritos a pequenas comunidades, precisamente porque, por um lado, não havia tanta mobilidade e, por outro, porque houve intervenção mais célere. Quando o ébola chega a uma grande cidade, chega às zonas urbanas, a coisa complica-se muito, não é? E foi o que acabou por acontecer com aqueles 30 mil casos e mais de 11 mil óbitos, não é? É uma situação absolutamente dramática. Portanto... Foi nessa altura que eu tive a oportunidade, por exemplo, de ir para o terreno, não para um país com ébola, pelo menos que tenhamos identificado, o caso da Guiné-Bissau, mas para capacitar os recursos locais. E eu acho que é muito importante para quem vive e trabalha no contexto europeu ter um conhecimento, ainda que superficial, mas no terreno, não é ler nos livros, não é ver documentários, é ir lá, perceber como é que as coisas se processam, para perceber as dificuldades. E, portanto, os sistemas de saúde são naturalmente muito diferentes, têm naturalmente recursos muito diferentes, mas parece-me fundamental que nós percebamos que mesmo com poucos recursos, às vezes é possível fazer bem e ser até mais eficaz do que países com muitos recursos. E, portanto, essa aprendizagem, essa capacidade de conhecer diferentes realidades, acho que deve ser cultivada. E eu tive, enfim, a felicidade, se assim se pode dizer, de, mais recentemente, antes da pandemia, mas mais recentemente, depois do surto de ébola, participar em algumas missões da OMS que tinham por missão avaliar a capacidade no terreno. E essas missões, chamadas Joint External Evaluation, de avaliação externa conjunta, são coisas muito sistemáticas, ou seja, tem 19 áreas técnicas que são avaliadas, que têm a ver com 3 grandes grupos: a preparação, a detecção e a resposta, ou seja, de que maneira é que nós estamos a prevenir o surgimento destes problemas, destas ameaças de saúde pública, como é que os detectamos e como é que intervimos sobre eles. E, portanto, aquela avaliação é extremamente exaustiva. E eu acho que até devia ser feita por outros países. Por exemplo, na Europa não há muitas avaliações de avaliação externa conjunta feitas, mas se calhar devia haver mais. E eu espero que no rescaldo desta pandemia isso se venha a verificar, porque nós temos que identificar as nossas fragilidades. E aquele documento, aquela ferramenta, permite de facto fazer isso. Portugal foi alvo de uma avaliação noutro contexto, ainda antes da criação da avaliação externa conjunta, que foi o Global Health Security Agenda, que era uma iniciativa liderada pelos Estados Unidos, depois tinha enormes conotações políticas, enfim, e complexidades também em relação a isso, tanto que a OMS depois criou esta avaliação externa precisamente para suprir essa dificuldade, mas a avaliação na altura até foi muito benigna. Se forem consultar no mini-site do ébola da DGS, tem lá o relatório. Mas olhando para aquele relatório, que não foi assim há tanto tempo, foi em 2015, 2016, agora não consigo precisar, mas está lá o relatório. A análise era muito benigna, tínhamos capacidade para tudo. Quem ler aquele relatório e verificar o que aconteceu em 2020 e 2021, pensa que são países diferentes.
não é? E, portanto, nós temos que ser mais assertivos e menos... quando somos avaliados, nós temos uma má cultura de avaliação. E, portanto, quando somos avaliados, temos que, de facto, avaliar, não é querer ficar bem na fotografia, porque isso não nos resolve os problemas. Nós queremos é identificar os problemas para os podermos resolver. E, portanto, eu acho que espero eu, neste contexto da Covid, o contexto do ébola, os surtos de cólera, as questões da malária, eu acho que nós temos que analisar aquilo que correu bem, aquilo que correu mal, identificar as boas práticas e melhorar os recursos que não estão tão adaptados. E para isso precisamos naturalmente de envolver a comunidade, precisamos de envolver os decisores, obviamente, porque isto também não se faz sem recursos, mas isso precisa ser feito de forma concertada. E, portanto, diria, o meu desejo para o pós-pandemia é que, de facto, nós tenhamos esta capacidade de aferir as nossas dificuldades, identificar essas fragilidades e desenharmos aquilo que é o planeamento e a estratégia para suprirmos essas dificuldades. Eu acho que já me alonguei mais do que o tempo, mas acho que se calhar na interação uns com os outros acaba por ser mais útil e mais interessante, e até nas respostas às questões que venham a surgir. Mais uma vez, muito obrigado, e fico naturalmente depois para o debate e para a troca de ideias que se vai seguir. Obrigado, Ricardo. Sim, eu agora vou já passar a palavra à Vera, last but not the least, uma questão alfabética aqui apenas, que colocou aqui a falar, então, mas eu também era um pouco nessa perspectiva, não é? Tipo, mesmo o jornalismo, meios de comunicação, quando se fala em informar as pessoas, um bocadinho também estes canais, estas mensagens, esta certa desinformação que se passa, não é? Isso também era algo, por exemplo, que teríamos uma responsabilidade extra, talvez antes da situação da Covid-19, por exemplo, em outros países onde estamos a trabalhar com epidemias, o ébola, uma malária, um sarampo, era passar as mensagens corretas um bocadinho do que é uma malária ou do que é um ébola, e é um bocadinho como prevenir e, em caso de sintomas, para acudir ao sistema de saúde primário, etc. Não é? E assim que eu, pronto, passando um bocadinho a palavra agora também para a Vera, era um bocadinho ver quando essa responsabilidade que quase que também entrou no mundo do jornalismo, quando estávamos a falar numa pandemia que nos afetava a todos nós em Portugal e em países ditos desenvolvidos. Obrigado, Vera. Olá, boa tarde, obrigada pela possibilidade de participar, porque normalmente o mensageiro é sempre aquele que é morto. E, portanto, seja pelo silêncio, de não podermos partilhar muitas vezes o que é estar deste lado, e é difícil. E começando pela Covid, provavelmente é algo que terá passado, mas eu não sei se eu consigo mostrar, mais para aqui, esta manchete do Expresso. Dizia portanto, isto é de 29 de fevereiro de 2020, dizia que nós podíamos ter 1 milhão de infectados por esta doença nova, que era a Covid-19. O que é que aconteceu? Eu entrei nesta pandemia, que na altura ainda era uma epidemia, que não sabia muito bem o que é que ia acontecer, com um desmentido. A notícia foi desmentida pelo governo português, como dizia o Dr. Ricardo Mexia, nós avaliamos para ficar bem na fotografia, e esta era uma informação que ia ficar muito mal. E, portanto, era mais fácil desmentir. O que é que aconteceu? A Diretora-Geral da Saúde foi obrigada a convocar uma conferência de imprensa logo no mesmo dia, nesse sábado, dizendo que esta era uma projeção, era um cálculo matemático, um modelo que tinha sido feito e que tinham sido, entretanto, havia outros números e, portanto, isto entre sexta-feira e sábado de manhã, os peritos da DGS tinham feito outros modelos matemáticos que diziam que, afinal, o cenário não era assim. E, bom, isto tinha algum motivo para alarme, mas não era nada para estarmos ainda muito preocupados. E, portanto, digamos que esta foi a minha primeira notícia sobre a Covid-19. Isto quer dizer o quê? De facto, quando nós ouvimos todos os peritos, aquilo que nos dizem é que, e como disse a doutora Cecília e o doutor Ricardo, a primeira falha neste caso foi a informação. E a informação porque ela nem sempre chegou
bem à população, mas porque também não chegou bem a quem tem que a trabalhar e transmitir, e que são os jornalistas. Eu lembro-me que das primeiras vezes que eu falei com alguns peritos nesta área, com médicos, infecciologistas, médicos de saúde pública, havia alguém que me dizia: esta é provavelmente a primeira pandemia online. E não só pela rapidez com que o conhecimento era partilhado entre os médicos, entre os investigadores, e que nos conduziu a uma vacina tão rápida e a medidas, digamos assim, de controle da infecção, mas também pela velocidade a que a informação era divulgada. E não é fácil, sabendo que, e no caso de um jornal como o Expresso, que tem alguma responsabilidade nas informações que transmite, nós, numa semana, passarmos uma mensagem que não é preciso ninguém ainda utilizar máscara, para 2 dias depois no online ter que escrever que afinal se calhar é melhor começar a utilizar máscara, e depois que, bom, então que a máscara seja só social, e depois afinal já não é só uma máscara social, já tem que ser uma máscara cirúrgica, e depois já não pode ser só cirúrgica, já tem que ser outro nível de máscara, e portanto este avanço e recuo na informação foi talvez o mais difícil. É difícil chegar a uma fonte de informação que seja de alguma forma isenta, porque quem nos transmite aquele dado também tem o receio do impacto que aquela informação vai ter na comunidade a que se destina. E depois há esta característica que é o que não está na comunicação social não existe. E de facto nós já tínhamos tido o SARS-CoV-1, que ninguém prestou atenção nenhuma, porque não tinha saído da Ásia, não chegou à Europa, não chegou aos países ricos, à população letrada, ao mundo desenvolvido. E isso acontece um pouco, penso eu, com todas as outras epidemias e outros surtos de doenças infecciosas, que é só vale a pena prestar atenção quando atinge, digamos assim, países onde não é suposto isso acontecer e que desequilibra de alguma forma aquilo que há aqui em termos de aspecto de desenvolvimento, de economia, de sociedade, etc. Quando a doutora Cecília falou de que de facto a mensagem tem sido muito impositiva, muito imposta e pouco discutida, eu concordo. Nós tivemos, e o Dr. Ricardo tem isso muito presente, o alarido todo que sempre se fez à volta das reuniões no Infarmed, em que os jornalistas muitas vezes tinham que dizer: bom, nós queríamos até dar uma notícia e dar aqui uma conclusão e dizer se devemos ir neste sentido ou não, mas os próprios peritos que participaram na reunião também não chegaram a um consenso. Não há uma mensagem única. E depois tínhamos um Presidente da República que a seguir vinha e que dava a opinião dele, que fazia um apanhado geral, fazia um resumo, e nós tínhamos os jornalistas a passar o resumo porque era o resumo do Presidente da República, portanto era uma figura que tinha importância, mas que depois, tecnicamente, não era a pessoa mais habilitada para fazer aquilo, só que como o Presidente da República falava, os médicos ou ficavam para segundo plano, e portanto de facto, tem sido um desafio muito grande. Eu sei que nós muitas vezes não chegamos à população que devíamos chegar, desde logo porque não lê o Expresso seguramente, ou não vai ver o Expresso online, ou não vê a SIC, ou a SIC Notícias, que são, digamos assim, as publicações e os meios de comunicação do grupo, e que, portanto, não será essa a maneira de chegar à Cova da Moura, ou de chegar a Odmira, ou de chegar a populações mais fragilizadas, não é por aí. Mas eu penso que aí também não será tanto o papel da comunicação social, será dos agentes que estão no terreno, e ainda bem que existem organizações como os Médicos Sem Fronteira, os médicos de saúde pública, que são as pessoas que estão ali naquela linha, que sabem o que fazer e como fazer chegar essa mensagem, porque nós jornalistas e quem faz a área de saúde, aquilo que nós tentamos fazer é dar, digamos assim, o retrato e a mensagem macro, que é muito difícil porque hoje em dia não há tempo para esperar mais meia hora para dar uma determinada informação, nós somos pressionados a dar no momento, e às vezes dar no momento somos obrigados a dar com erro. Sabemos que aquela não é a informação mais correta, mas os cientistas, sejam os médicos, sejam os epidemiologistas, os responsáveis, as organizações, as ONGs que estão no terreno, o tempo delas não é o nosso tempo. E dizem-nos assim: mas eu não lhe consigo dizer isso agora, ligue-me ao fim do dia. E nós temos que dizer: não, mas eu ao fim do dia tarde demais, isto era para ontem, era para anteontem, eu tenho que dar já. E este é um equilíbrio muito difícil,
e com uma informação que tem que ser digerida. Porquê? Porque por mais que a área científica que está habituada a falar com a comunicação social generalista, que não fala para meios de comunicação especializados da área médico-científica, está já treinada e habituada, e foi feito um grande progresso em conseguir simplificar as mensagens. Há sempre um trabalho de filtro que tem que ser feito por nós, lá está, em pouco tempo, muitas vezes com estudos científicos que saem, 3 estudos científicos a dizer 3 coisas diferentes, e nós temos que decidir qual é aquele que nós vamos noticiar, e depois o Expresso dá um estudo científico, uma conclusão, e o Observador deu outra, o Público deu outro, e quem é que está a falar a verdade? Quem é que está a seguir o caminho certo? Ligamos para as fontes também ainda não viram o estudo porque estão a tratar doentes ou porque estão a gerir contactos, e isto é de facto, muitas vezes é uma máquina trituradora que nem sempre tem um resultado líquido e claro, como era suposto acontecer numa situação destas, de grande alarme em termos de saúde pública. E o que é certo é que, passado 1 ano e meio, as mensagens continuam a não chegar a todos, continuamos a falhar em muita coisa daquilo que é o básico, que é muito bem, acabou a imposição, mas o que é que ficou? Percebeu porque é que tem que usar máscara? Percebeu porque é que tem que lavar as mãos? Ou porque é que tem que estar afastado? E isso de facto não acontece. E hoje, só a título de curiosidade e até para terem noção um bocadinho das coisas com que nós temos que lidar, de manhã tínhamos um som de um megafone, um senhor sozinho com um megafone à porta aqui do jornal, e que dizia vacina, morte, gritava palavras soltas: as vacinas são morte, são alteração do nosso padrão genético, vocês têm que dizer a verdade, nós estamos a ser manipulados a nível mundial. Portanto, à porta do jornal com um megafone 1 ano e meio depois, sobre algo que eu acho que já estaria na mente de todos, que é o benefício de uma vacina. Neste caso é uma vacina Covid, mas podia ser outra qualquer vacina, que é das coisas mais sagradas, até para a Organização Mundial da Saúde, como a água, o saneamento, não é? Aquelas ideias básicas de que salva vidas. 1 ano e meio depois, eu pensei, bom, eu não estou a fazer bem o meu trabalho, porque tenho um senhor de megafone à porta do jornal a dizer que há uma manipulação mundial e que estão-nos a colocar chips no corpo cada vez que tomamos uma vacina contra a Covid. Eu acho que há um esforço de todos. O mundo olhou para esta doença, esta infecção de uma maneira completamente diferente, porque ela atingiu o coração deste mundo desenvolvido e rico, coisa que não era habitual, não é, na nossa história recente e moderna, ter este tipo de doenças numa sociedade como a nossa. É sempre lá num canto qualquer em África, na Ásia ou na América Latina, e não interessa, porque não chegou aqui e não nos afeta. E nós não estávamos preparados para isto, e portanto continuamos sempre naquele equilíbrio difícil entre o que é que vamos dizer que a população está preparada para ouvir, o que é que nós vamos dizer que enquanto governo fica bem na fotografia, e no meio estamos nós, que muitas vezes somos o elo mais fraco, e que acabamos por ser muitas vezes insultados de ignorantes, mas pronto, nós vamos tentando. Obrigada. Bom, não, obrigado então, Vera, pela intervenção. Eu acho que eu vou agora um bocadinho nesse sentido também, e já estamos aqui a receber algumas perguntas, e eu estou aqui a ver também no telemóvel. Temos uma que vai um bocadinho de encontro aqui também, e que passaria também aos 3 convidados. Uma pergunta da Jéssica Carvalho, que nos diz: é possível que estejamos mais preparados para lidar com potenciais epidemias de futuro, ou uma outra espécie de pandemia? Quais é que são as lições aprendidas? Não é? E aqui começava a pôr agora a pergunta primeiro à Vera, não é? Depois de tudo isto, não é? Quase 1 ano e meio, e caso o exemplo, sem estar já na questão das vacinas, mas temos um exemplo, não é? Quais é que são um bocadinho essas, o que é que acharíamos que fossem como as lições aprendidas? Eu acho que a principal lição aprendida, e essa talvez esteja já na mente de todos nós, é que ninguém resolve uma situação destas sozinho. E que aqui nós não podemos pensar só no nosso umbigo e no nosso mundo confortável, no sentido de vamos nos vacinar todos e depois o mundo lá longe logo se vê, porque não é por aí, isso não vai ser a solução. Portanto, o mundo não tem fronteiras e os vírus também não os conhecem, e eu acho que essa é a principal lição, isto é, nós temos que vencer isto
todos juntos, porque senão não há maneira de dar a volta e que a mensagem científica tem que ser passada com mais segurança. Acho que a Organização Mundial da Saúde não esteve bem. As mensagens foram muitas vezes contraditórias. A população não entende que uma vez se diga para se ter um determinado comportamento e pouco tempo depois esse comportamento já não é válido. Para quem está na área científica sabe que é assim, a ciência muda e evolui todos os dias e, portanto, o que hoje é verdade amanhã pode deixar de o ser, mas para a população no geral não é fácil entender isto. E de facto confiar, eu acho que também houve aqui um bocadinho, há mais pessoas a confiarem na ciência, nomeadamente nos laboratórios e na investigação, apesar de ainda haver estes receios de que são um grande bando de malfeitores. Eu acho que aumentou também um bocadinho a confiança no conhecimento científico e na possibilidade de nós, de alguma forma, rapidamente, unidos, partilhando informação, conseguir ter armas terapêuticas de alguma forma rápidas e eficazes, com menor descrença, embora ela ainda persista. Não sei se Ricardo, Cecília, também se quisessem também entrar, Cecília, na questão das lições aprendidas. Há aqui várias questões complexas, não é? Nós partimos de uma população com uma baixa literacia em saúde e uma baixa literacia científica. E tipicamente o que acontece também é que as pessoas não estão habituadas a ver a ciência a desenvolver-se em direto. E, portanto, esta ciência é feita disto mesmo, avanços, recuos, inversões de trajetória, e é assim que funciona, não é? Agora, as pessoas normalmente já acedem à ciência numa fase em que as coisas já foram muito maturadas, já lhes chegam de uma forma muito mais transparente. Quando passamos a ter as coisas a acontecer em direto, e de facto houve uma série de questões que mudou de um dia para o outro, houve uma evolução clara. Eu estou à vontade para o dizer, eu numa fase inicial também fui contra a existência das máscaras na população. Não tínhamos evidência de que isso fosse vantajoso. Mas a partir de determinada altura, a evidência, os factos, tornaram-se bastante objetivos, não é? E, portanto, a partir daí, naturalmente, temos que mudar a nossa perspectiva. Mas acho que não é fácil, às vezes, transmitir essa inversão da melhor maneira e de maneira que as pessoas percebam porque é que se mudou. Eu acho que há aqui diversas questões. A Vera falava um pouco também do público-alvo, não é? Ou seja, quem lê o Expresso talvez seja uma população diferente que vê o que lê o Correio da Manhã, ou que lê outros periódicos, ou até que nem lê. Os nossos jovens provavelmente não leem nenhum jornal, não é? E, portanto, temos que adaptar ou adotar os canais certos para chegar às pessoas certas. Eu também, enquanto médico, enquanto comunicador, também me sinto mais à vontade, se calhar, a falar com a Vera num programa, num programa não necessariamente, mas no Expresso da Meia-Noite, ou a dar-lhe uma entrevista. Mas, de facto, tenho que reconhecer que, e para não sair do grupo da Vera, ir ao Alô Portugal provavelmente chega a uma população muito mais, que beneficia muito mais do que quer que seja que eu tenha para dizer. É uma população mais idosa, que está mais por casa, mais vulnerável, e, portanto, talvez tenhamos que ter saído dessa nossa área de conforto da informação para entrar já um bocado no entretenimento, porque é onde estão as massas, não é? Onde estão as massas no sentido da população, atenção. E, portanto, acho que é... e, por exemplo, para chegarmos aos jovens, nós não temos uma boa estratégia. As redes sociais são, de facto, um caminho muito mais fácil, direto e eficaz para chegar aos jovens. E nós não temos utilizado isso. E eu acho que temos que utilizar, ou melhor, se calhar estou a ser injusto. Houve uma altura em que não utilizávamos de todo. Depois até passámos a utilizar. Mas a linguagem não pode ser algo extremamente formal, extremamente corporativo, se quisermos, institucional, para os jovens. Tem que ser muito diferente. E, portanto, nós não conseguimos, as instituições não conseguiram fazer essa mudança. E acho que reunir meia dúzia, entre aspas, de influencers,
provavelmente faria muito mais por essa comunicação do que 10 sites do Ministério da Saúde, ou do INSS, ou da DGS, ou do que quer que seja, que têm 1/10 ou 1/20 dos seguidores desses influencers, e que esses influencers falam a linguagem das pessoas. São cidadãos nesse sentido, não é? Não são cientistas, não são instituições. E, portanto, trazer essas pessoas provavelmente teria sido muito mais eficaz. E trazer essas pessoas no seu registro. Não é nós querermos impor o nosso registro de cientistas a essas pessoas. Porque isso depois não resulta, porque as pessoas também não reconhecem nessas pessoas que estão habituadas a fazer lives e o que quer que seja, não lhes reconhecem um registro muito mais institucional. E, portanto, eu acho que temos que mudar o paradigma, temos que sair muito mais. Eu vou dar aqui um exemplo que até é fora da saúde. As redes sociais da Marinha são muito informais, mas chegam bem às pessoas, porque apanham as coisas. Já meteram alguns pregos, já houve algumas situações que correram menos bem e que foram criticadas. Mas aquela linguagem, aquela capacidade de ler o momento e usar esse momento para chegar às pessoas é muito importante. E nós não o temos sabido utilizar. Eu acho que aí temos que melhorar. Bem, eu sei um bocadinho fora até entrei ali um bocado na área mais da comunicação, mas a pergunta era se estamos preparados, ou se estamos mais preparados. Eu gosto de acreditar que sim, mas verdadeiramente, só depois de avaliarmos, olharmos para o que correu bem, e houve muita coisa que correu bem, olharmos para o que correu mal, houve muita coisa que correu mal, possamos corrigir isso. Porque o meu receio é que cheguemos aqui a setembro, as coisas já ficaram mais ou menos encaminhadas e voltamos ao business as usual, a gastar o dinheiro da bazuca, e o que quer que seja das lições aprendidas ficaram perdidas aqui nestes 2 anos, não é? E, portanto, esse é o meu receio. E diria mesmo mais, olhando para a chamada bazuca, não é? Não há financiamento para a saúde pública na bazuca. Não está lá previsto. Não houve verbas alocadas para isso. Mesmo na revisão do orçamento, e eu tenho que dizer isto, quer dizer, acho que podem chamar-me corporativo, mas quando houve a revisão do Orçamento de Estado em setembro ou outubro do ano passado, em que havia 35 milhões de euros para a medicina intensiva, que eu não discuto que precise desses 35 milhões de euros, e havia 700 mil euros para a saúde pública, isto diz tudo sobre a leitura do problema que tínhamos vivido. O problema de uma pandemia resolve-se a montante das pessoas adoecerem. Não se resolve nas unidades de cuidados intensivos. Se eu já estou com as unidades de cuidados intensivos em dificuldades, é porque falhei a montante do problema. E, portanto, não reconhecer isso e não alocar meios para resolver isso é, de facto, não perceber o problema. E, portanto, o meu receio é que, de facto, nós não tenhamos percebido o problema. E que, quando se voltar a verificar, estejamos outra vez a fazer estas análises e a fazer esta leitura. E, portanto, eu acho que sim, acho que estamos melhor preparados. Houve coisas que melhoraram, houve ferramentas que se desenvolveram, houve profissionais que, se calhar, não mexiam nesta matéria há 10 anos e que tiveram que o fazer, e que esta prática também dá capacidade. Agora, o que tem que acontecer é, no futuro, eu tenho que treinar mais, tenho que simular mais, para quando as situações ocorrerem, eu tenho as rotinas já montadas, porque de outra forma não é possível. E, portanto, eu acho que estamos melhor preparados, mas acho que estamos longe de estar bem preparados. E, portanto, para isso ainda precisamos de, primeiro, avaliar o que aconteceu, desenhar estratégias para suprir as falhas e implementá-las. E isso, lamento, não estou a ver a acontecer. Obrigado, Ricardo. Não sei se, Cecília, também nesta pergunta também querias complementar. Olha, eu acho que eu concordo bastante com o Ricardo nesse sentido, né? Acho que, por enquanto, é difícil falar em aprendizado enquanto ainda não acabou, né? Eu acho que a gente ainda está no calor do momento, né? A gente tem um pouco essa impressão de que a situação está um pouco melhor em Portugal, porque a gente teve esses meses de calmaria. De repente, os casos sumiram, já subiram, já veio um pânico de novo. Será que vamos voltar à situação de janeiro, né? Então, para mim, isso também mostra que a gente também aprendeu pouco, de certa forma, né? Que eu acho que e o meu grande questionamento vai ser sempre nesse sentido da comunicação, né? O quanto a gente ensinou as pessoas a se protegerem, né? A gente impôs regras muito bem, né? A gente ensinou muito bem vamos dizer, a robôs, e nisso eu me incluo aí como parte, enfim, da comunidade científica, dos gestores, dos governos, né? Me incluo a essa parte que tem dificuldade em conversar com essa população,
Mas eu acho que essa informação ela vai ter que ser melhorada, né? Porque senão a gente vai continuar um pouco a correr atrás do próprio rabo nas próximas epidemias e nos próximos crises, né? Então eu acho que a gente aprendeu, acho que sim, estamos melhores, acho que depois de outras reflexões que vão ser feitas no futuro, uma vez que essa pandemia realmente esteja sob controle, eu acho que nós vamos ter capacidade de aprender mais, né? Mas eu acho que, sobretudo, eu acho que a gente vai ter que ter uma reflexão, né, de como fazer da próxima vez. Eu acho que aí é que a gente vai realmente aprender muito, né, a rever tudo que foi feito, não só, né, a nível mundial, a nível global, a nível de municípios até, né, que tiveram, enfim, iniciativas diferentes em determinados locais, mesmo micro-iniciativas que realmente fizeram a diferença. E eu acho que, e é isso, e eu acho que pensar em alternativas, né, também, porque, de novo, eu vou sempre aqui, né, puxar a sardinha aqui para a população vulnerável, né, porque é quem fica excluída, né, então, de novo, como o Ricardo disse, o protocolo está lá, a diretriz da DGS para populações vulneráveis, ela é ótima, né, ela é muito bem feita tecnicamente, né, então, assim, ali está a informação, o que a gente não vê é a implementação no terreno, né, o que a gente não vê são realmente as pessoas dentro do bairro fazendo esse trabalho, levando essa informação e levando soluções, né? Porque não adianta cobrar sem, né? Porque a gente chega muito, né? Eu acho que também teve esse problema na pandemia. A gente chegou impondo, né? Então eu imponho a máscara, eu imponho um dia eu não impunha, do dia para a noite vira regra, todo mundo usa, né? Não pode mais sair de casa, é curfew, é não sei o quê. Então a gente teve várias regras sendo impostas e nada foi muito negociado com essa população, né? Então como é que a gente vai fazer isolamento com as condições de habitação que existem nesses bairros, né? Quais são as alternativas? Porque existem alternativas, né? A gente criar essas alternativas é negar que o problema existe, né? E ele existe, ele está aí, as condições de precariedade habitacional são fundamentais na prevenção do Covid, né? E vão ser fundamentais para qualquer outra epidemia, né? A precariedade leva a doença, isso, enfim, não é novidade. Então, eu acho que é muito... eu acho que tem que ter uma informação que seja isenta, sim, mas que também ela seja adaptada ao seu público-alvo. Se você tiver só uma mensagem, é porque você só está a cobrir um público, né? Então, não dá para ser a mesma mensagem, né? Eu dava até esse exemplo durante as nossas formações, né? Se você vai sair de casa por uma semana e vai ficar lá, a sua prima, com seus 3 filhos e a sua avó, as orientações que você vai dar para os seus 3 filhos, para sua prima e para sua avó são diferentes, né? Você quer que fique tudo bem dentro da sua casa enquanto você viaja, mas a informação que você vai dar para o seu filho de 5 anos, para o seu filho de 13, para sua prima de 30 e poucos, que vai ficar lá, e a sua vozinha de 80, vão ser orientações diferentes. Então, é ingênuo a gente achar que na saúde uma comunicação única vai resolver. E também, Cília, também tendo aqui um paralelismo, por exemplo, com o ébola, neste caso, obviamente, não tinha a ver, entre a diferença entre aquilo que era 2015 e 2016 e aquilo que foi entre 2018, além de que em 2018 já havia um tratamento que a própria ciência teve que desenvolver durante esse espaço de tempo e a tal vacina, que não havia em 2015 e em 2016, mas uma das lições aprendidas, por exemplo, daquilo que nós teríamos como organização que trabalhámos em ambos contextos nestes 3, 4 anos, era um pouco recuperar a confiança das comunidades como se fosse um elemento central num projeto de resposta a um ébola. Não é? Isto às vezes pode soar a algo muito dito, a algo muito fácil de perceber, sim, vamos fazer, mas obviamente que faz fez totalmente a diferença, né? Tentando que perceber que entravam equipas de resposta rápida, e isto também aconteceu com o Covid, e isto vai pela minha próxima pergunta, que eram vestidas muitas vezes daquela forma, né? Daqueles fatos quase de astronautas, muitas vezes em situações difíceis, com acesso também, e isto mais no contexto web, com forças policiais ou forças militares, que entravam em comunidades onde o impacto visual, o mediatismo seria enorme, levando sempre a uma relação de desconfiança face à resposta que estava a ser dada ao ébola, não é? Obviamente escondendo os casos, não procurando a confiança, levando essas pessoas, retirando da sua própria comunidade
levando para um centro criado especificamente, um centro de tratamento de ébola, totalmente medicalizado, okay? Retirando essa pessoa da comunidade e ficando num sítio criado para esse efeito, não entanto fortalecendo o que tu dizias como a saúde primária, os centros de saúde onde as pessoas conheciam, sabiam que eram pessoas que estavam lá e estava um bocadinho isso, levando para algo totalmente externo, tirando um bocadinho as populações um bocadinho nesta capacidade de resposta, isto é, totalmente algo vertical, de cima para baixo, imposto, e vendo como que lidando, obviamente, havendo sempre algumas capacidades de comunicação, mas não havendo um bocadinho a capacidade um bocado de explicar aquilo que estava a acontecer, fazer com que a população ganhasse confiança nessa própria resposta, sendo esse um fator fundamental. E essa também vai sempre um bocadinho, foi uma das aprendizagens que tivemos no ébola, isso também ao princípio, com a Covid, era algo que sentíamos também, não é? Que haviam equipas, casos suspeitos em determinadas, não é? E entravam em equipas assim vestidas, e depois também levando um bocadinho à questão, que era a questão que nos foi colocada pelo Gustavo Cândido, que é, apesar de tudo isto e toda esta informação, ainda sentimos que há algum estigma e informação desencontrada sobre estas doenças, o ébola, obviamente, e o Covid. E então, na questão mais do estigma, né? Na questão um bocadinho mais, nessa altura, talvez uma lição aprendida, né? Imaginemos que fosse agora um outro tipo de doença, e até que ponto esta comunicação e esta ganhar confiança, não só no público dominante ou no público-alvo, mas também nestas minorias, nestes grupos desfavoráveis, e muitas vezes nós, como portugueses, não gostamos de ouvir que Portugal falhou em janeiro e fevereiro, foi dos piores países, ficamos um bocadinho, obviamente, a sentir-nos que é o caso de uma questão patriótica, não ficar tão aqui, como também, e também é uma das pequenas, o fogo que disseste ao princípio, não é? Como também talvez não estejamos ainda preparados para perceber que existem bairros e comunidades desfavoráveis na nossa capital, em Lisboa e em Vale do Tejo, que estão segregadas, não diria de uma forma direta na resposta médica, mas no acesso à informação, naquilo que é uma resposta que nos tem a incluir a todos, e que essa resposta também tem que ser adaptada para todos. Tá? E então aqui teria um bocadinho essa a pergunta, né? Até que ponto voltar a recuperar essa confiança, como seriam talvez as melhores ferramentas de o fazer. Não sei, também agora começaria por ti, Cecília, assim fazemos outra vez a ronda. Olha, João, eu acho que não é só ganhar a confiança, mas você precisa ter um nível de entendimento, né, dessa comunidade. Então, eu quero fazer um paralelo que eu acho que aconteceu muito claramente no ébola e que também acontece no Covid, em diferentes proporções, mas que são as cerimônias fúnebres, né? Assim, o fato da pessoa não poder se despedir do familiar, né? O fato de você saber que o seu familiar está indo ser hospitalizado agora, você pode nunca mais vê-lo a partir do momento que ele entrou naquela porta, porque você não vai ter autorização de vê-lo. Então, assim, no ébola, isso foi um problema seríssimo. E na segunda grande intervenção que a MSF fez, que foi nessa intervenção que eu estive no Congo, após essa epidemia de África de Oeste em 2014 a 2016, a gente chegou com um aparato médico muito maior, a gente chegou com vacina experimental, a gente chegou com tratamento experimental, 3 tipos, ensaios clínicos. Então, assim, tinha tudo para dar mais errado, mas não deu. Por quê? Porque a gente respeitou alguns poucos passos dos rituais fúnebres que eles tinham. A gente autorizou coisas pequenas, do tipo entrar comida da sua família, para que você não tenha que comer a comida do hospital. Né? Então, assim, foram pequenos detalhes que no Congo fizeram toda a diferença. Posso usar de novo um paralelo com os projetos que eu abri o ano passado na Amazônia, né? Para as comunidades indígenas. A possibilidade daquele corpo, depois de morto, não voltar para a sua comunidade, né? Porque no Brasil, só para contextualizar, em Manaus, né? No Amazonas, que é o maior estado do Brasil, só tem uma cidade onde tem terapia intensiva, né? Onde tem cuidados intensivos. Então, toda a Amazônia não tem cuidados intensivos, então você precisou de cuidados intensivos, tem que voar o paciente de avião até Manaus, né? E se o paciente morrer, todos sabemos que nós não vamos transportá-los de volta
tem os riscos biológicos todos, tem as formas todas, que, enfim, os técnicos, os cientistas e os entendidos nos explicaram como fazer, mas que não tem nenhum entendimento cultural, né? No Brasil, isso foi um problema muito grave. Eu, assim, no começo da pandemia, quando eu trabalhava no Brasil, ainda dentro dos hospitais, né? Eu tive paciente que me pediu para mudar atestado de óbito, né? Isso é muito pesado para um médico, ouvir isso de um paciente, né? Ter uma família toda implorar para que você mude o atestado de óbito, a declaração de óbito, para que eles possam ir ao funeral, né? Então, eu acho que esse entendimento cultural, e eu acho que está aí uma coisa que eu espero muito que a gente aprenda, né? Porque eu acho que no Covid e no Ébola a gente se adaptou, fez, né, vidros transparentes, né, quartos transparentes com vidros para que as pessoas pudessem se ver, né? Então, a gente tomou alguns cuidados que, para os cientistas, não tem nenhum estudo falando que aquilo é bom, não tem nenhuma evidência, né? Então, não tem para que fazer aquilo, para que eu vou colocar uma parede de vidro? Porque vai fazer diferença, né? Por que eu vou deixar entrar comida da família? Mas aquilo gerou uma aceitação tão grande que mudou toda a história, né? Não foi só isso, claro, mas que fez uma grande diferença. Eu acho que dentro do Covid, eu acho que tem que ter esse entendimento, e esse entendimento tem que vir do outro. A gente não pode ter um entendimento nosso, é o outro que tem que nos explicar qual é o entendimento. Enquanto for a gente que chegar lá já com o nosso entendimento do que eles entendem, né? Não dá. Obrigado, Celina. Não sei se Ricardo Vera também gostava de acrescentar aqui alguma coisa, assim, mais de... Só um minuto. Eu concordo com o que a Cecília disse. Eu acho que é muito importante perceber a realidade local. Eu tive a oportunidade de treinar equipas de resposta rápida na Guiné-Bissau e, de facto, entrarem 15 pessoas vestidas dos pés à cabeça com um EPI branco numa comunidade não é algo normal. E sabemos, que o João também já mencionou isso, quando parte da estrutura também era assente nos militares, isso também tem uma conotação muitas vezes negativa naquelas populações e, portanto, era muito difícil. Portanto, uma das coisas que foi muito valorizada nas equipas que a OMS depois passou a mandar, e era uma das questões que era muito discutida no meio da epidemiologia de campo, era que os antropólogos tinham de facto um papel muito importante, porque há alguém que conhecia a cultura, enfim, a maneira de estar e de ser das pessoas, e que podia dar algumas indicações sobre alguns aspectos que, para um profissional de saúde, para um cientista, provavelmente não seriam valorizáveis, mas que no contexto das comunidades eram coisas altamente significativas, e às vezes um pequeno gesto, uma pequena alteração que não comprometia de forma significativa a resposta e a segurança de todos os envolvidos, podia fazer uma grande diferença na forma como a comunidade encarava. E isto pode ser a diferença entre uma pessoa sintomática sentir-se confortável em procurar ajuda ou não. E isso, como imaginam, faz toda a diferença. Nós cá em Portugal, para traçar o paralelismo, também temos casos de pessoas que, até agora, com a questão dos testes, dos autotestes, pessoas que estão positivas, não é? Estão sintomáticas e positivas, mas depois não entram no sistema. Fazem o seu auto-isolamento, ou não fazem, não é? O que ainda seria pior, mas que não entram no sistema porque não estão disponíveis, ou se calhar estou a ser injusto, não têm condições para cumprir aquilo que é necessário. E o facto de, enfim, uma das explicações plausíveis para o que aconteceu, por exemplo, aqui na periferia da Grande Lisboa, durante vários meses o ano passado, e a dificuldade que tivemos em baixar os números, foi que era uma comunidade extremamente vulnerável, em que as pessoas, de facto, não se podem dar ao luxo de ficar em casa durante 14 dias. Muitas vezes, mesmo estando doentes, muito menos estando saudáveis e apenas em isolamento profilático. E, portanto, isso condicionou, provavelmente, a manutenção de cadeias de transmissão. Portanto, eu, enquanto não consegui trazer as pessoas para o meu lado e elas verem a vantagem de se protegerem elas próprias e os que as rodeiam, e principalmente eu dar-lhes condições para que elas não morram de fome, porque era disso que estávamos a falar, eram famílias que provavelmente, se ficassem 14 dias em casa, perdiam metade do seu rendimento mensal, que já é magro habitualmente, e portanto colocava em causa a própria alimentação dos seus coabitantes, da sua família. E, portanto, temos que pensar isto de uma forma bastante mais abrangente. E enquanto assim não for,
de facto temos muita dificuldade em conseguir controlar o problema. Eu, curiosamente, tive, digamos assim, o privilégio, aqui num sentido lato, de testemunhar tanto o que disse a doutora Cília como o doutor Ricardo. E no pior, no seu lado pior, isto é, no caso dos rituais fúnebres, alguns médicos portugueses, eu sei disso, permitiram que, por exemplo, familiares de outros médicos que estavam já, digamos, em fim de vida com Covid, pudessem despedir-se dos seus familiares, mães, pais, filhos, quando eram colegas enfermeiros ou médicos ou auxiliares da ação médica, o que fosse, mas que era alguém que eles conheciam do hospital, permitiam até durante a madrugada deixá-los entrar, devidamente equipados, não é? Protegidos, para que se despedissem, porque eles próprios perceberam, ao fim de algum tempo, que a mais-valia desse gesto e aquilo que aquele médico ou aquela enfermeira ou aquela senhora da limpeza depois iria passar para a sua comunidade, para o seu prédio, para a sua família, de que conseguiu ter o consolo de dizer adeus, era muito mais importante e efetivo do que todas as outras medidas. E, portanto, eu sei de vários casos em que esta regra, digamos, foi quebrada em hospitais públicos, porque os médicos que tinham esses doentes a cargo, e estamos a falar de unidades de cuidados intensivos, perceberam. Também tem o reverso de repente, e aconteceu agora, há poucas semanas, nós começarmos a noticiar, estamos novamente a ter um aumento de casos na Grande Lisboa, isto provavelmente vamos ter medidas novamente de confinamento, e eu recebi vários e-mails a ser insultada, ameaçada, chamada de tudo e mais um par de botas, eu e a família toda, porque eu estava a dar aquela notícia e porque nós jornalistas não devíamos fazê-lo, nós não devíamos escrever mais, não devíamos dizer que os casos estavam a aumentar, porque isso ia trazer de volta o fantasma todo, as restrições, e que aquela pessoa até estava a começar a ter fregueses, clientes no restaurante, ou que estava a ter mais clientes no táxi, ou a entregar mais comida com o Uber Eats, por exemplo, e que aquela notícia que eu tinha acabado de escrever, que era pura verdade, ia arruinar isso, e portanto que eu estava a ser, digamos, o diabo, e que não devia fazê-lo, e que nós não devíamos existir, e portanto, lá está. É difícil porque as pessoas, aquilo que entenderam é isto vai-me atrasar, vai-me complicar a vida toda, eu vou trabalhar mesmo infectada, era aquilo que o Dr. Ricardo dizia, não quer saber, eu não posso é ficar sem dinheiro, o risco de eu morrer de fome é maior do que morrer de Covid. E portanto isso são mensagens que também eu acho que ainda não estão bem ensinadas e aprendidas. Obrigado, Vera. Sim, é realmente essa situação de que, e talvez aqui lançar aqui para a próxima pergunta, um contexto um bocadinho a contextualizar, o que é uma resposta à epidemia? Por exemplo, eu trabalhei desde 2005 até 2017 em respostas de terreno, em algumas delas em epidemias, e, por exemplo, sabíamos que em situações onde, por exemplo, fez uma correlação com algo, tirando agora o ébola aqui, mas voltando aqui a algo que nós conhecemos, que é, por exemplo, o sarampo. Né? Por exemplo, quando estamos a trabalhar num contexto de refugiados, e quando estamos a trabalhar momentos em que tínhamos 2, 3 casos confirmados de sarampo, pois aí já teríamos logo automaticamente as equipes, já teriam que estar preparadas para aquilo que se chamava uma vacinação massiva, para fazer com que toda a população-alvo, dos 6 meses aos 5 anos, depois tivesse uma cobertura de mais de 95%. Isso era algo que era mais ou menos automático de toda aquela que era a nossa experiência na resposta a surtos de sarampo. Né? Obviamente o sarampo, há uma discussão à volta disso, né? É uma vacina que já está no nosso Programa Nacional de Vacinação, obviamente que as coberturas podem ser discutidas, e acho que o Ricardo até também teria mais informação sobre isso, mas a minha pergunta ia no sentido de que é, na resposta a uma epidemia, é possível adaptar as respostas a epidemias de acordo com cada contexto? Ou há sempre um padrão para ser seguido? E obviamente que isto, obviamente, tratar uma cólera, uma malária, tratar um ébola, um Covid, é sempre um bocadinho diferente. Mas em termos de resposta a uma epidemia, e aqui talvez a resposta começaria agora neste momento para a Cecília, que também veria e depois alargaria, existe sempre um padrão de resposta a epidemias. Esta era a pergunta um bocadinho velha, depois introduzindo depois também a questão da vacina. Olha, eu acho que
Acho que um certo padrão acho que existe, né, João? Até porque a gente gosta de fazer protocolos que já tenham sido testados, estudados, né? Então a gente testa várias vezes, enfim, toda essa, vamos dizer, essa volatilidade da ciência que o Ricardo mencionou no começo, né? Que é assim que nós estamos acostumados, né? Hoje toma aspirina, amanhã não toma mais, depois aumenta a dose, cai pela metade. E eu acho que quando todas essas mudanças chegaram ao público, em geral, foi um pouco assustador saber que a ciência é assim, né? Ela não é nenhum tipo de Deus que tem uma verdade única, né? A ciência, ela é assim mesmo. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que foi um pouco mais, de novo, essa parte da comunicação, né? A gente acaba insistindo em termos técnicos, a diferença entre incidência e prevalência, e as taxas de incidência nos Y sobre X, né? E, na verdade, a gente esquece mesmo de ensinar esse básico de proteção. Mas eu acho que, no final, eu acho que também, puxando um pouco do que o Ricardo tinha comentado, né? Uma certa preparação, né? Uma preparação, uma implementação, uma avaliação, ou você pode colocar, né, rastreamento de contatos, diagnóstico precoce né, e acompanhamento. Então, eu acho que depende muito, eu acho que no Covid a gente sempre fez intervenções muito baseadas na evolução da doença, né, então muito focado em cada estágio da doença do Covid, porque ela é realmente mais específica, mas eu acho que sim, acho que até em outras epidemias em que a gente tem que realmente instalar centros de tratamento em muito pouco tempo, né? O Moçambique, que a gente chegou, né? Em 10 dias a gente tinha centros de tratamento de cólera abertos. Então, a gente já tem ferramentas para saber mais ou menos, claro que a gente tenta sempre, né, ter essa sensibilidade cultural, e às vezes a gente também falha, né, porque tivemos vários exemplos e aprendemos todo dia com isso ainda também. Médicos Sem Fronteiras não somos melhores do que os outros nesse sentido, mas eu acho que sim, acho que a gente tenta estandarizar ao máximo, respeitando a particularidade de cada contexto, né? Acho que é um pouco esse é o meu ponto de vista. Eu, complementando o que disse a Cecília, eu dou formação em investigação de surtos, ou seja, em epidemiologia de campo. E no contexto dos EPIET, que é um conjunto de epidemiologistas de campo treinados a nível europeu, há os 10 passos da investigação de surtos. E, portanto, aquilo tem uma espécie de mandamentos sobre como as coisas devem acontecer. Há um 11º mandamento que todos sabemos antes dos 10, que é vamos ter que adaptar à realidade e o imprevisto vai acontecer. E, portanto, é muito importante, perante uma situação imprevista, inesperada, ter uma estrutura mais ou menos organizada, testada em situações anteriores e que identifica os diversos passos que devemos desempenhar, mas depois, na prática, tudo aquilo vai acontecendo de forma muito orgânica. Quer dizer, os passos não são sequenciais, há coisas que têm que acontecer primeiro, num determinado contexto, noutro contexto, se calhar, acontecem no fim, e, portanto, eu acho que é fundamental ter uma metodologia. E essa metodologia tem que ser estruturada, tem que ser organizada, tem que ter ferramentas, tem que ter um conjunto de coisas. Mas depois, naturalmente, que a realidade, a realidade é o que acontece enquanto nós estamos ocupados a fazer planos, não é? Portanto, na prática, temos que resolver as coisas à medida que elas vão acontecendo e, portanto, há aqui, obviamente, uma componente muito grande de versatilidade e adaptação que não se pode ignorar. E, portanto, eu acho que sim, há uma estrutura, há uma metodologia, mas essa tem que ser sempre adaptada ao contexto. E o que resulta no Congo, se calhar não resulta em Moçambique, e o que resulta em Moçambique, se calhar não resulta em Lisboa ou em Portugal, e o que resulta em Espanha, se calhar também não resulta aqui. E em Portugal, o que resulta na Cova da Moura, se calhar não resulta na Lapa. E, portanto, temos que adaptar naturalmente à realidade. Por exemplo, a Cília há pouco falava da comunidade Roma, não é? Dos ciganos. Tivemos um surto em Mora que teve a sua especificidade e, portanto, aquilo que foi feito lá, com a deslocação, por exemplo, dos meios de estagem para lá, é uma coisa que teve que se fazer naquele contexto, mas que em outros contextos provavelmente não faria sentido. E, portanto, é sempre adaptar a resposta às situações e à realidade concreta. Ok, dentro aqui do que eu já recebi mais perguntas, portanto estamos aqui também a definir um pouco e talvez aqui nessa resposta temos aqui duas perguntas
uma da Maria Elisa Bento e a outra da Francisca Alves Cardoso, que é um bocadinho que vai no sentido de adaptar essa informação a comunidades mais desfavorecidas e a vulneráveis, mas também a outro tipo de realidades. E, por exemplo, dá o exemplo das escolas, onde, por exemplo, diz a Mara que, pronto, com a informação que tivemos que nos enrascar. Faria sentido a constituição de equipas de terreno também para esta realidade, para informar, para desconstruir, para esclarecer. No mesmo sentido, também a pergunta da Francisca, que diz, ok, as equipas de intervenção teriam que ter antropólogos? Julgo que é necessária a construção de equipas multidisciplinares em contextos multiculturais e o comportamento onde os antropólogos são essenciais. E era um bocadinho que fazia no sentido pronto, né, de aproximar esta resposta, esta informação não uniformizada e adaptar um bocadinho às realidades que se vão encontrando recorrendo a equipas de resposta. Aquilo, eu deixaria a pergunta para os três, para quem quiser responder. Posso começar? Eu acho que nós cá, mesmo em Portugal, tivemos essa realidade, não é? Ou seja, os surtos que tivemos em Odmira, em algumas localidades aqui em Lisboa também, muito conexas com a comunidade migrante que trabalhava, são bem o espelho disso. Ou seja, nós temos que adaptar a mensagem e as soluções para a situação concreta. E, portanto, assim, talvez aqui, no nosso contexto, a questão do antropólogo, enfim, talvez não seja tão premente como noutra realidade em que a cultura é completamente diferente. Agora, eu tenho seguramente que, se vou intervir numa comunidade asiática que trabalha juntamente na apanha da fruta, tem que ter um interlocutor dentro dessa comunidade que possa identificar os problemas dessa comunidade e que o possa comunicar também de forma mais eficaz dentro dessa comunidade. E, portanto, não me adianta ir para lá com uma equipa de 100 pessoas que depois não consegue, de facto, articular, não consegue entrar naquilo que são os verdadeiros problemas daquela comunidade. E se calhar precisa de uma equipa mais pequena e que depois trabalhe. A Cecília falava ainda em off da questão dos agentes comunitários, não é? Que não é uma, digamos, um profissional, uma função que exista neste momento em Portugal. Mas é um bocadinho isso que é preciso ter, não é? Eu, se quero intervir numa determinada comunidade, tenho que ter pares dessa comunidade que são os meus parceiros, porque eles é que sabem quais são os problemas, eles é que sabem quem é que são as pessoas-chave. Tal como se eu for para uma comunidade, por exemplo, sei lá, em vários contextos, sei que tenho que abordar desde logo o régulo ou o líder religioso daquela zona para obter a possibilidade sequer de abordar a comunidade, de intervir naquela comunidade. E, portanto, essa necessidade de eu saber quem é que são as pessoas-chave na comunidade para interagir com elas e lhes tentar explicar qual é o problema e de que maneira que eu posso ajudar e de que maneira que eles me podem ajudar, é absolutamente fundamental. Se isso se faz com antropólogos, acho que é uma possibilidade. Aqui estamos a falar de realidades se calhar muito pontuais, não é? Não são, no contexto nacional talvez não seja tanto assim, mas seguramente que tenho que encontrar o tal interlocutor adequado ao que quero fazer, porque de outra forma vou estar provavelmente a mandar tiros ao lado e sem conseguir resolver o problema, com insatisfação da minha parte e da parte daquela comunidade. É isso mesmo, eu também concordo aí com o Ricardo a respeito disso. Acho que também, né, vou aproveitar então falar um bocadinho mais sobre o nosso projeto em Portugal. Nosso projeto em Portugal foi exatamente isso, né? Então nós contratamos via as associações de alguns bairros, então trabalhando no Casal da Mira, no Casal da Boba, trabalhamos no Vale da Moreira, na Alta de Lisboa e na Cova da Moura. Né? Então, trabalhamos majoritariamente, né, com a comunidade de ascendência africana e com a comunidade roma, né? E trabalhamos exatamente com essa ideia, né, de ter pares dentro da comunidade, mas que não alguém que trabalhe para Médicos Sem Fronteiras, mas alguém que já tenha um link, né, uma ligação com essa associação de bairro, que essa associação de bairro já tem, né, um trabalho ali dentro. Né? Então, o fato da gente usar ou roubar para a saúde, né, toda uma rede de contatos e de pessoas, né, via associação de bairro, foi uma coisa que facilitou muito, porque
que era o que a gente chamava de multiplicadores de saúde, né? Que é um pouco um conceito muito de Paulo Freire de educação, né? Que é dessa co-construção através dos pares. Né? Então, eu acho que é uma medida assim, simples e que no Brasil a gente tem regularmente ligado a todas as unidades básicas de saúde um grupo de agentes comunitários de saúde que fazem visita domiciliar, que fazem tratamento assistido, enfim, eles fazem acompanhamento de várias coisas para o médico de família, e que, de alguma forma, essa figura não existe em Portugal e não existe também na Europa, né? Essa figura ela foi muito desenvolvida, enfim, Brasil, Cuba e em alguns outros países em que realmente a gente tinha uma cobertura muito ruim de saúde, mas que hoje já é visto não mais como uma coisa tanto ligada, associada à precariedade, mas sim como uma forma isso, de participação ativa da comunidade. Né? E nisso a gente realmente viu, porque com esse trabalho que a gente fez com os multiplicadores, rapidamente a gente conseguiu trazer informações sobre os problemas do Covid, né? Quais eram as dúvidas, quais eram as questões, né? De que forma a gente poderia esclarecer isso para a população, né? Perguntando para eles como é que se explica, né? E não eu vindo com os meus protocolos internacionais, mas eles conversando entre eles. E eu acho que essa que foi a grandeza, né? A gente poder trabalhar com pessoas dali que trabalham com seus próprios pares e que fazem uma educação horizontal, né? Uma transmissão de informação horizontal que ela funciona muito mais a passos de formiga, né? Porque ela é feita um a um. Ela é diferente da comunicação de massa, que tenha o efeito de massa, de falar para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, essa é uma comunicação de pouquinho em pouquinho, mas que a gente percebeu que rapidamente as queixas que estavam chegando da comunidade, elas já passavam o Covid. Né? Eles já estavam a falar que os idosos que não faziam a prevenção do câncer de mama, ou que, né, ou dos problemas alimentares, ou que, olha, a gente devia falar alguma coisa sobre tabagismo, porque não é. Então, muito rapidamente começaram a surgir necessidades da comunidade. E é uma pena que realmente, né, enfim, a MSF não tem mais como se manter trabalhando em Portugal, dentro das condições, enfim, que tem em outros países do mundo, por ser uma organização internacional, mas realmente uma pena, porque você vê que, com alguns meses, a penetração que a saúde consegue ter dentro da comunidade, que a comunidade consegue, né, o quanto se consegue aproximar a comunidade do sistema de saúde, é impressionante. Né? Então, é triste, eu acho que dentro dos nossos relatórios a gente vai colocar tudo isso para ver se a gente consegue aí conseguir um parceiro que pudesse continuar isso, porque realmente as próprias comunidades, o retorno que a gente teve das próprias comunidades é isso, em termos de informação, né? Que hoje eu tenho esse retorno de muitas pessoas assim, não, olha, hoje eu saio de casa tranquilo, porque eu sei me cuidar. Eu sei a hora que eu preciso tirar a máscara e eu sei a hora que eu preciso colocá-la, eu sei a hora que eu posso retirá-la. Né? Então, isso faz toda a diferença. Né? Então, eu acho que também até para os idosos, eu acho que vai ser uma lição aprendida aí para a próxima pandemia, né? Talvez a gente não tranque tanto os idosos dentro de casa, né? Principalmente os idosos que têm condição aí nesse Portugal de interior, vamos dizer aí, né? Das vilas, no interior de Portugal, onde os idosos talvez pudessem ter saído mais de casa, né? Foi mal para os idosos, eu acho, passar todo esse tempo confinado, né? Eu acho que eu, pelo menos, tive alguns contatos pessoais e alguns pacientes que pioraram muito o status funcional depois de 1 ano e meio de pandemia trancado em casa. Né? Então, eu acho que tem algumas coisas que a gente poderia aprender e refletir aí para a próxima pandemia. Eu acho que, em termos de comunicação, como é óbvio, desfragmentar torna sempre tudo mais fácil. Ter uma mensagem que é centralizada pelas autoridades de saúde e depois ter alguém a nível local, no terreno, que possa ir desfragmentando e ir dando pequenas doses dessa informação para que a população consiga absorver dentro daquilo que é o seu conhecimento. Mas o que eu acho que continua a faltar é uma boa comunicação de topo. E eu dou um exemplo, nós tivemos uma medida recente do Governo, que foi a comparticipação total de 4 testes rápidos de antigénio por mês nas farmácias, e aquela informação sai cá para fora, como nós costumamos dizer, é publicada sem que houvesse o necessário enquadramento, ou seja, de repente ninguém sabia que aquilo ia acontecer. As farmácias onde aquilo era suposto acontecer não sabiam de nada, os laboratórios não sabiam de nada, não havia testes no mercado por aquele valor a 10 euros que o Estado dizia que nós damos, mas tem que custar 10 euros, não havia nenhum.
as pessoas começaram a ir para as farmácias fazer perguntas, digam-nos lá como é que nós fazemos isto, e portanto é difícil. E de facto a solução ideal seria se calhar ter um antropólogo, um sociólogo, um médico, um elemento da comunidade em cada equipa. Essa sim de facto seria uma solução de sonho, que todos idealizamos e que seria muito eficiente, mas a verdade, pelo menos no e crua neste país, é que a informação nasce torta logo de cima. E, portanto, e dali para baixo vão havendo pessoas que vão tentando de alguma forma minimizar aquilo que corre mal, seja quem está na comunidade e que fala com os idosos ou que ensina, olha, pronto, a máscara coloca-se desta maneira, pode utilizar este tempo, que não seja aquela mensagem cifrada que vem das autoridades, mas eu acho que Portugal tem ainda muito a fazer e antes de nós conseguirmos pensar nestas equipas locais eficientes, temos que ainda, infelizmente, ir um bocadinho mais para trás e conseguir ter logo à nascença e logo do ponto de início uma informação válida e clara para todos que ainda não temos e, portanto, nós não temos o básico. Eu acho que isto acaba por ser o básico. É uma informação que todos entendam e que percebam como é que funciona. E depois a maneira como isso é aplicado, é claro que depois nunca vai funcionar muito bem, porque começa mal logo do ponto de partida. Acho que ainda temos muito a fazer aí. O tempo está-nos a ir um bocadinho a correr. Estamos aqui recebendo aqui várias perguntas. Eu não vou poder colocá-las todas, mas acho que seria importante. Tenho aqui uma pergunta da Marta Sousa e um bocadinho depois também introduzir esta importância da sensibilização sobre as vacinas. Não é? Como eu dizia, por exemplo, em muitos contextos, por exemplo, em um sarampo, eu sei que a vacina está disponível e é um dos meios que nós temos para dar resposta a esta epidemia e este surto numerado da comunidade, favorecendo sempre aquilo que são as populações vulneráveis. Por exemplo, o alívio que também, que em certa parte, ainda que não seja a resposta em si mesmo, já tenhamos uma vacina para um ébola ou para a cólera, não é? Quando, por exemplo, há 5 anos, quando estive na Serra Leoa, não havia essa proteção, e há 10 anos, quando estive num surto de 20, 30 mil pessoas de cólera em Lusaka, em Zâmbia, pois não tínhamos essa possibilidade. Né? E então agora, esta é uma possibilidade que surgiu, lá está um bocadinho esta ciência indireta, esta investigação que existe, que culminou no desenvolvimento de não uma, mais de certas, uma série de vacinas, e por isso há um bocadinho esta talvez resistência em aceitar ou explicar ou entender como é que uma vacina pode ser desenvolvida em tão pouco tempo e estar disponível, não é? Um bocadinho perceber esta fase, lá está, a ciência indireta, um bocadinho o que é os ensaios clínicos e acelerar certas etapas. Mas eu não queria fazer uma pergunta final sobre as vacinas, e vou pôr a pergunta da Marta Sousa, que é muito específica para o Ricardo, mas um bocadinho deixando a questão para a Vera e para a Cecília, e depois eu pediria muito brevemente, que é algo que também que nós detectámos também na parte, não só nas comunidades, mas na parte da saúde comunitária, na parte da colaboração com as associações e nestes bairros, que era a questão da saúde mental. Esta grande, talvez essa que ainda também importa desmistificar, não é? Isto que é ir ao psicólogo, o que é que falar, e isto sem estar maluco, não é? Tipo, estas questões todas que depois acho que era importante também, se a Cecília depois também, o Ricardo e a Vera também falarem um bocadinho sobre isso. Então, só assim formalizando, e não sendo aqui um monólogo da minha parte e perder-me também, eu vou pôr a questão da Marta Sousa, que é para o Ricardo, mas pode inserir também na parte da vacinação, e depois também só uma palavra final também para a parte da saúde mental. Então, a pergunta era, doutora Ricardo, a minha filha esteve infectada em janeiro, neste momento volta a estar infectada. A minha pergunta é que já não há evidência científica que reúna informação fidedigna que altera a norma da DGS? Ou seja, a minha filha irá esperar 180 dias para ser vacinada ou para ficar infectada pela terceira vez? Pronto, são várias perguntas, mas pronto, como tocava a questão da vacina, vou deixá-la assim, a pergunta. Certo. Bom, a questão dos 6 meses, numa fase inicial, não teve tanto a ver com a indicação da vacina, mas mais com a escassez das mesmas. Ou seja, o entendimento era de que entre ter alguém que tinha alguma proteção, porque era um doente recuperado da doença,
e ter alguém que não tinha nenhuma proteção porque não tinha sido vacinada, a vantagem era vacinar a quem não tinha nenhum tipo de proteção. E daí esses 6 meses têm mais a ver com isso. Eu acredito que hoje, enfim, nós estamos próximos de passar, infelizmente, de um cenário em que a oferta de vacinas é muito inferior à procura para o cenário inverso. Portanto, nós vamos, provavelmente, a partir de mais 3 semanas, 4 semanas, já com todos os grupos etários adultos a serem vacinados, provavelmente vamos entrar numa situação em que vamos ter que começar a ir procurar as pessoas que não se vacinaram, mas que até têm idades mais avançadas. Nós temos pessoas acima dos 80 anos que não se vacinaram, temos acima dos 70, dos 60 e por aí fora. E, portanto, vamos ter que começar a fazer isso. E, portanto, eu acredito que quando chegarmos a esse cenário, também poderá haver um encurtamento em relação ao período de janela, se assim quisermos, entre ter a infecção e fazer a administração da vacina. Bom, temos aí um dado adicional, que é alguém que tem uma reinfecção, e eu acho que é importante garantir que é uma reinfecção. Portanto, temos poucos casos de reinfecção até agora documentados. Portanto, se é o caso, é algo que tem que ser, de facto, bem analisado, deve ser alvo de sequenciação genética para nós percebermos o que é que se passou. Portanto, é importante que isso seja clarificado, que nós temos, de facto, muito poucos casos de reinfecção. A realidade é esta. Pelo menos documentados, digo, realce, documentados. E, portanto, se assim é, deve ser documentado. Mas, mais ainda, alguém que teve uma reinfecção, até que ponto é que, quanto tempo depois é que poderá estar sujeito a reinfetar-se, não é? Portanto, esse ainda é um dado que menos temos, não é? Portanto, eu acho que não sei responder à pergunta, mas, como digo, penso que à medida que a vacinação, a disponibilidade de vacinas, melhor dizendo, aumentar, esse período de 6 meses vai seguramente ser encurtado. Em relação à vacina genericamente, eu percebo alguma preocupação das pessoas face ao curto tempo de desenvolvimento, mas é importante também perceber que as vacinas e qualquer medicamento não cessam a sua avaliação e o seu desenvolvimento no dia em que chegam ao mercado. E, portanto, neste momento, estamos com os ensaios de fase 4, ou seja, já com a vacina a ser administrada, estamos a monitorizar o que se está a passar, seja do ponto de vista dos eventuais efeitos secundários, seja do ponto de vista da efetividade da mesma. E, portanto, isso é algo que estamos a monitorizar em tempo permanente. Como fazemos com estas vacinas, como fazemos com qualquer outro medicamento. E outras vacinas também, naturalmente. E, portanto, da minha perspectiva, eu acho que há um nível de segurança que se entendeu assegurar, e bem. Os ensaios clínicos que foram feitos com estas vacinas foram ensaios clínicos com mais pessoas do que tipicamente é feito para um ensaio clínico de vacinação. Portanto, nesse sentido, os próprios dados são um pouco mais robustos. Agora, é evidente que também não é preciso ser muito detalhado para explicar que se eu tenho um efeito adverso, imaginem esta questão agora dos tromboembolismos, que aparentemente nós identificamos 4 por milhão. Se eu fiz um ensaio clínico com 50 mil pessoas, e 50 mil pessoas num ensaio clínico é um ensaio clínico grande, se só existe um episódio em cada 250 mil, eu, nesse contexto do ensaio dos 50 mil, só teria 1/5 de probabilidade de identificar esse efeito adverso. E, portanto, é normal que surjam efeitos adversos mais raros e que eu não identifiquei nos ensaios clínicos. É absolutamente normal. E, portanto, temos é que identificar, precaver e depois, em função dessa informação, avaliar se, como qualquer vacina, é uma questão de risco-benefício. A pessoa beneficia mais de estar vacinada ou os riscos que incorre se for vacinada são superiores. E os números são relativamente simples, não é? Nós tivemos 17, 18 mil óbitos em Portugal. A acontecer uma situação desse género, de um óbito 4 por milhão, estávamos a falar de 40 óbitos em Portugal. E, portanto, 18 mil, que não seriam 18 mil, porque as vacinas não são 100% eficazes, também temos que contabilizar isso, não é? Mas, enfim, vamos nivelar por baixo 15 mil óbitos de um lado, 40 óbitos do outro. E, portanto, eu acho que é importante que as pessoas também tenham noção da dimensão do problema e do que é um risco. Nós temos dificuldade em perceber risco. E, portanto, se nós não o comunicamos de forma clara, as pessoas também não o percebem. E, portanto, até em relação à questão dos episódios tromboembólicos, por exemplo, a questão das mulheres que fazem a pílula tem um risco maior do que se forem vacinadas. Atenção, que eu estou a dizer para deixarem de fazer a contracepção, não é isso, não é? Mas é um risco que é reduzido e é raro. E, portanto,
é melhor ser vacinado, ainda que com esse risco, do que não ser vacinado e correr o risco de poder ter um episódio grave de Covid, como infelizmente tiveram estes tais 18 mil portugueses que acabaram por morrer fruto da doença. Agradecer mais uma vez a oportunidade, dar os parabéns aos MSF por esta iniciativa e continuar disponível para aquilo que considerarem útil. Um abraço a todos. Eu só queria, antes da questão técnica que eu deixo para os médicos, queria só pegar numa coisa que o Dr. Ricardo disse, que foi esta história do risco, de comunicar o risco e dos trombos que podiam existir e que o risco era igual a qualquer mulher, ou inferior até a qualquer mulher que faz contracepção oral. Isso foi explicado pelos jornalistas até à exaustão. Fomos buscar exemplos do Arco da Velha, das viagens de avião, do cancro do pulmão. Nós fomos buscar tudo o que era possível para comparar e mesmo assim a mensagem que ficou foi de que eu vou tomar a vacina e vou ter uma trombose ou um problema qualquer e vou morrer. Portanto, eu tenho que pensar, eu se calhar não vou me vacinar já, vou esperar que o vizinho seja para ver o que é que acontece e eu vou a seguir. Foi este o entendimento. Portanto, é difícil, por mais que às vezes sejamos claros e demos a informação toda, quando a mensagem é negativa, e vem essa informação, voltar atrás e limpar essa ideia que fica na população quando há, de facto, qualquer tipo de informação que é menos positiva na área, sobretudo na área da saúde, ou seja, a fronteira entre informar, alertar e alarmar é muito ténue e muitas vezes nós, ao darmos uma informação que estamos a achar que está a ser construtiva para que as pessoas tenham informação para tomarem uma decisão, uma escolha mais informada, é exatamente o efeito contrário que acontece e depois aquela imagem que fica é extremamente difícil de ser destruída e anulada. Era? Bom, eu acho também, essa questão da vacinação é bastante complicada, a gente viu nos bairros também, né, o comportamento, mas ao mesmo tempo, né, o que a gente percebeu foi isso, né, que com um pouco de atenção e um pouco de explicação a gente mudou bastante opinião, porque é isso, né, às vezes, é porque a informação é tão complexa, a gente está ali a discutir indicadores, RT, sobre incidência, dividido por, né, e está todo mundo perdendo e entrando nessas estatísticas, 1 em 5 milhões, 1 em 4 milhões, né? É até difícil, né? Qual que é 1 milhão, né? Então, assim, é muito difícil ter essa abstração, eu acho, para compreender toda essa mensagem, né? Então, acho que isso é o principal. E, de novo, né, a gente entrega uma mensagem já pronta, feita por nós, né, mas em nenhum momento a gente sentou ali 10 minutos e falou, agora é a sua vez de fazer perguntas, eu só vou responder, né? Então, eu acho que também esse approach, ele é necessário quando a gente quer chegar nesses grupos, de novo, que não é coberto pela comunicação de massa, a gente tem que cobrir com uma comunicação alternativa, e eu acho que é isso, né, eu acho que não só a vacinação, mas várias questões ligadas ao Covid, envolvem medos pessoais, né? Então, eu já vou aproveitar, eu vou fazer um gancho aí com a saúde mental, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente foi conversar sobre as vacinas dentro dos bairros, antes da gente conversar sobre a vacina, a gente teve que conversar com eles sobre os medos que o Covid traz, né? Que vão desde o medo simples de morrer, que entre os jovens já não tem tanto, então a nossa tática do medo já não funciona com os jovens, né? Então, os medos de perder a liberdade, que eu não vou ser controlado pelo governo, ou pela polícia, ou pela, né? Então, os medos são tão particulares, o medo da solidão, o medo de perder um ente querido, né? Quem já perdeu pessoas próximas pelo Covid ou por outros, que já tem essa experiência do luto, elas encaram a prevenção e a vacinação de outra forma, porque elas já têm esse sentido de perda. Então, é muito difícil também a gente ignorar essa parte da saúde mental, né? E eu brinco até, né, que o meu companheiro, ele é português, e eu brinco com ele que em Portugal as pessoas acabaram por ler Marx demais, né, e Freud de menos, né? Porque tudo se resume ao social. Não, o problema é a economia, são indicadores, mas e o ser humano que está por trás? E o sofrimento daquela pessoa? Isso não tem indicador, isso não respeita
classe social, né, estratificações econômicas, isso tudo sai, né? Freud não respeita nada disso. Então, é muito difícil, acho que a gente ainda está para calcular o impacto na saúde mental da pandemia, né? Porque eu acho que é imensurável, por enquanto, de tão grande que ele é, assim, eu, pelo menos, né, eu como brasileira, enfim, todos os meus colegas médicos já estão, assim, num estado de burnout, né, imenso no Brasil, enfim, né, eu acho que mesmo os colegas, a história toda do confinamento, do isolamento, das regras, todo mundo cheio, tá todo mundo farto disso, né? Então eu acho que a gente precisa e vai ter que adressar, e aí, de novo, a conversa que a gente estava tendo com o Ricardo um pouco antes de começar o programa era um pouco isso, né? Como tentar atender um pouco. E no nosso projeto a gente também teve um componente de saúde mental, que a gente teve a sorte de conseguir fazer uma parceria com o ISPA, né, que é um instituto grande daqui, então que a gente também está vendo algumas propostas deles continuarem esse trabalho de saúde mental agora que a gente fechou. Mas é isso, né? É tentar dar alguma resposta também para dar esse apoio, né? Porque se você não tem, a gente não é só feito de carne e osso, né? Não adianta só cuidar da carne e do osso da economia, né? O resto também tem que estar, a gente tem que dar algum tipo de apoio, porque todo o resto vai depender de como a pessoa está, né? E eu acho que o problema é tão grande que é até difícil de falar nesse intervalo de tempo, né, João? Acho melhor eu só vou lançar assim, porque eu já sei que senão a gente vai terminar às 10 da noite. Era um programa mesmo só só para falar nisso. Esta hora e meia não seria suficiente, mas também seria importante talvez terminar também com essa vertente, né? Talvez menos visível, mas também que deixa marcas. Eu vou ter que ir terminando, ou vamos ter que ir terminando um bocadinho aqui a sessão. Eu não tenho muitas palavras para agradecer-me a presença da Vera, do Ricardo e também da Cecília. Eu acho que era extremamente interessante termos estas abordagens um bocadinho entre diferentes perspectivas e possamos também conversar aqui um bocadinho com a audiência. Foram surgindo mais questões, mas eu não consegui ir pondo, né, também, porque o debate também foi levando aí. Eu vou então despedir-me, muito obrigado, Vera, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado, Cecília, e pronto, estaremos com certeza prontos para mais uma destas sessões no futuro. E pronto, era despedir-me com um grande abraço e agradecer a todos aqueles que nos seguiram durante esta hora e meia, esta hora e 40 minutos. Obrigado. Obrigada. Eu agradeço e já agora deixo a quem está na audiência. O meu e-mail é possível de consultar no jornal ou no site. Questões que tenham, sugestões de trabalhos, de temas, façam-no, porque com isso nós conseguimos de alguma forma informar melhor e é para isso que nós cá estamos. Obrigada. Vera. Obrigada, João. Concordar com a saúde mental, que eu, entretanto, esqueci na intervenção. É um tema muito, muito importante. Exatamente. Então, muito obrigado. Então, nós, como MSF Portugal, também vamos passando estas informações sobre os projetos de desenvolvimento, agora em Portugal, mas também o Alá Fronteiras, para que também se possa conhecer mais o que é esta intervenção humanitária. Assim que possam nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter, adaptamos e atualizamos diariamente com informações sobre estes projetos e este tipo de intervenções também. Muito obrigado, então, e uma boa tarde, boa noite a todos. Obrigado. Tchau, obrigada, João.